grande alegria de passar para vocês uma experiência viva do que Deus fez e faz na vida de um homem. Eu me chamo Silvanes, sou um ex-professor de jazz, rock, deboche, new wave, merengue, tango, bolero, gafieira, discoteca. Sou ex-praticante de musculação, ex-praticante de tantas coisas que o mundo oferece. Sou ex-praticante de muitas coisas. Não tinha palavra para expressar para vocês o que fazia no mundo. Corri 28 quilômetros, participei de cenas teatral, participei de muitas coisas. Tinha convite para fazer seriado, novela no Rio de Janeiro. Sou ex-filho de Satanás e hoje sou filho de Jesus Cristo pela sua grande misericórdia. E o Senhor Jesus continuou fazendo uma obra grande sobre a minha vida. Eu continuei minha vida sem pensar em Cristo. Continuei dando espaço àquilo que aprendia. E um dia, indo para a discoteca, o Senhor Jesus marcou um encontro em minha vida. Voltando sempre na parte da manhã, às 4 horas da manhã, eu encontrava meu irmão orando com a sua face no piso da minha casa. Eu olhando para ele, eu pensava, meu irmão era perfeito de sua mente, mas depois que aceitou Jesus dos crentes, ele ficou louco completamente. Mas naquele momento, meu irmão gemia, ele chorava, ele estava consagrando a sua vida. E eu continuei para o meu quarto e algo começou a acontecer. Conforme eu dizia que meu irmão era louco, naquele exato momento, Jeová levantava do seu trono e dizia para ele: Edmilson, não te preocupa, através de tua oração, através de teu gemido, teu irmão passou e disse que você é louco. Eu vou pegá-lo e vou deixar ele mais louco do que tu, por amor à minha palavra. E o tempo se passou-se. Eu continuei como professor de jazz, de rock, deboche, new wave, merengue. Fui me aprofundando a cada instante e a cada segundo de minha vida. Meu irmão continuou orando e ele dizia: Senhor, aonde está a tua promessa? Meu irmão Silvanes continua como professor de dança e o Senhor dizia para Edmilson: Edmilson, não sou eu homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu prometi e vou cumprir com todas as minhas palavras. E um dia, sem esperar, caminhando na rua de minha casa, encontrei uma moça crente. Aquela moça me olhou e disse: Silvanes, aceita Cristo para você morar no céu. Eu olhei para aquela moça e disse: moça, eu sou católico e vou morrer católico. Eu tinha aquele pensamento: quem sabe católico, eu vou direto para o céu. Eu não passava de um homem ignorante, porque o nome católico é apenas um nome universal, mas o nome que tem poder para levar o homem ao céu chama-se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. É por este nome que o ser humano vai ser salvo, ou está salvo através de sua fé. E continuei caminhando e a moça insistia a me pregar aquele evangelho. Ela me disse: Silvanes, você é católico, vai morrer católico? Eu disse sim. Ela me olhou e disse: Deus tem algo em tua vida e aguarde uma surpresa da parte de Deus. Eu pensei que a palavra daquela moça entrava na minha audição do lado direito e saía na audição do lado esquerdo. Eu estava completamente enganado, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Ela entrava na minha audição do lado direito e ia até o meu coração. Desde já, você que está do outro lado aí a escutar esta mensagem, eu quero que você abra a palavra de Deus no 5º livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que está escrito a seguinte mensagem: vede agora que eu sou e não há outro Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Foi dentro deste tema que o Senhor Jesus teve algo grande em minha vida. Aquela moça me falava que o Senhor Jesus ia ter um encontro comigo, aguardasse uma surpresa, e algumas coisas mais ela comentava, e eu saí murmurando e desapareci em volta à minha casa. Passou-se o tempo, eu mudei de baile, mudei de discoteca, eu mudei de casa. Jeová não muda, ele é o mesmo Deus de hoje, amanhã e é eternamente. Naquele momento,
rapidamente, em poucos pensamentos, eu esqueci de tudo. E passou-se 3 anos. Numa nova cidade, em um novo bairro, eu comecei a exercer a função que tinha. Eu era pintor, eu abria nomes de comércio. E um dia eu estava passando numa rua e tinha um letreiro escrito: precisa-se de pintor. E procurei aquele trabalho. E ao chegar, o patrão me olhou, disse: você é pintor? Eu disse: sim, eu sou pintor. Em minha mente não havia mais nada referente à obra de Deus. Eu havia esquecido. Quem sabe você do outro lado está a pensar: porque na tua igreja tem uma irmã que tem 3 meses de crente, você tem 3 anos, e parece até que ela foi abençoada mais rápido do que você, e você levanta os olhos para o céu e diz: Senhor, o Senhor parece que na minha vida está atrasado, e parece que na vida da minha irmã o Senhor está adiantado. Eu quero dizer para você: quem chega atrasado e adiantado é Satanás. Deus só chega na hora certa para te dar a vitória certa. Espere no Senhor e Ele há de fazer o impossível em tua vida. Chegando naquele apartamento, o patrão me fez um teste e eu passei. E ele disse: Silvanes? Eu disse: pronto. Você está olhando ali para cima? Eu digo: sim. Ali está um letreiro. Eu digo: ok. Você vai ter que chegar lá em cima e arrancar esse letreiro e colocar um novo letreiro. Perguntei para ele: que novo letreiro? Ele me olhou e disse: você vai escrever um nome. O nome desse apartamento chama-se Supermercado Nova Vida. Pois não? E comecei a trabalhar. Ao chegar lá em cima, comecei a lixar, comecei a pintar, comecei a fazer algo interessante. Em poucos dias, aquele letreiro estava pronto. Eu desci. Ao chegar lá embaixo, olhando para cima, eu percebi, junto com o patrão, o letreiro estava bonito, mas trazia consigo alguns defeitos. A quina do letreiro estava um pouco para baixo, um pouco para cima. O patrão me olhou e disse: Silvanes, você vai ter que subir. E ao chegar, vai ter que colocar como se fosse um trilho de uma cortina de 12 metros de comprimento para tirar o defeito daquele letreiro. Havia um moço que trabalhava comigo, o seu nome era Heleno. E ao chegar naquele local, ele junto comigo segurou na ponta daquele trilho ao lado esquerdo. Eu segurei do lado direito. Olhei para ele e perguntei: você já fez a medição? Ele disse: sim. Eu disse: ok, vá e busque aquela furadeira. E ele foi. Olhando para ele, eu segurei aquele trilho com as 2 mãos, soltei a mão direita, olhei para o lado direito e acenei. Eu estava descalço, em cima de 2 chapas de ferro. Em minha frente passava um cabo de alta tensão de 13.800 volts. Para quem não conhece alta tensão, eu não estou falando de 110 volts nem 220 volts. Eu estou falando de 13.000.8, que tem poder para diminuir o ser humano de 1 metro a 30 centímetros, e tem poder para carbonizar o ser humano por completo, tirar toda a água do seu corpo e deixar ele por final a morte. Tem poder para matar 2.000 pessoas em forma de uma corrente, junto, ser carbonizado na mesma hora. Olhando para o lado direito, eu acenava a minha mão, voltei os olhos ao lado esquerdo e tinha passado um vento chamado Jeová Rapá, e este vento levou a ponta daquele trilho e pousou na alta tensão com 13.800 volts. Ela correu em meu corpo, procurou um ponto positivo, negativo, não encontrou, e voltou e ficou alojado sobre o meu corpo. A alta tensão, segundo os técnicos, tem um grande microbe. Ela entra sobre os vasos e vai bebendo, vai secando com tudo que tiver forma de água. E foi secando, entrou e foi tomando o sangue do meu corpo, entrou na minha pele, eu fui carbonizando, tomando a água do meu corpo. Começou a fazer o seu trabalho, foi derretendo a banha do meu corpo. Eu senti a minha audição como se fosse estourar. Eu senti a minha cabeça em ponto de dar um grande estrondo. Eu senti o meu corpo infrando, em ponto de chegar à morte total. Eu comecei a tremer em forma de uma grande britadeira. Eu fui tremendo. Eu não sabia o que acontecia, não sabia o que passava. Minha mente desapareceu. Naquele exato momento, eu quero desde já adiantar para os amados ouvintes alguma coisa que começou a acontecer. Eu comecei a ficar com muito medo. Virei a minha mão direita, segurando a mão esquerda, e comecei a puxar.
Eu pensei que minha força poderia tirar minha mão esquerda de 13.800 volts. E nada acontecia. Olhei ao lado direito e busquei a ajuda daquele meu amigo, e ele não estava mais ali. Apenas chama de fogo, percebia que vinha de um lado para o outro consumir o meu corpo. Voltei outra vez ao lado esquerdo e comecei a puxar a minha mão. A minha força era em vão. Antes do choque elétrico, eu trazia 1,85 m, e depois do choque, eu carbonizei o meu corpo para uma faixa de 1 metro. Todos os tendões, nervos e veia aticaram sobre o meu corpo e eu perdi a minha estatura normal. Antes do choque elétrico, eu trazia 86 quilos, e depois do choque, eu sentia a minha pele carbonizando. Eu perdi toda a sensibilidade e perdi o peso normal para uma faixa de 30 quilos. Eu percebi a alta tensão me jogando de um lado e me jogando do outro. E agora, o que vou fazer? Continuei puxando a minha mão esquerda da alta tensão, nada acontecia, nada passava. Lembrei pela segunda vez do meu amigo. Ele disse: meu amigo vai ter que me ajudar, senão eu estou perdido. Quando eu olhei para o lado direito, eu comecei a ficar mais espantado ainda. Eu vi a labareda de fogo que tomava posse daquele local. O meu amigo não estava ali, apenas fogo. Rapidamente, de cima, da parte de cima, eu contemplei algo interessante. Eu contemplei uma pequena luz e fiquei pensando: será mais fogo da alta tensão? E aquela luz veio descendo e clareou em direção à minha mão direita. Naquele presente momento eu não sabia o que era aquilo. Hoje, em minhas predicações ou em minhas pregações, simbolizo aquela luz como a presença do Todo-Poderoso junto comigo naquela hora. Rapidamente eu quero adiantar para vocês, eu vi como se fosse uma sombra, eu vi como se alguma coisa desconectasse, alguma coisa saísse dentro do meu corpo. Olhando para aquela luz, eu vi quando algo deu um passo para frente, preocupado. Aquela luz ali, algo saiu. Eu virei o rosto devagarzinho. O que será que aconteceu? Quando eu olhei para o lado direito, eu percebi a minha carne agarrada em 13.800 volts. Olhei para mim mesmo. O meu espírito era o que tinha saído do meu corpo. Eu me assustei. Quando eu fiz força para ir até o corpo, eu percebi que entrei em uma outra dimensão. O meu corpo desapareceu e eu caí numa dimensão que palavras humanas não podem se expressar. Eu comecei a descer, era como se fosse um sonho, uma pessoa caindo de um lugar muito alto para um lugar profundo. Eu queria me apegar em alguma coisa e não conseguia. Eu fui descendo, aquele buraco ia se abrindo conforme eu ia descendo, uma escuridão dos 4 cantos daquele local. Eu parei em um certo local que não sei aonde estava, e se alguém me perguntasse, eu não queria também nem saber. Era algo de assustar, era algo negro, e eu olhando de um lado, olhando para o outro. Eu quero passar para você, amado irmão, eu não sei se depois da morte existe vida, mas para mim existia, porque alguma coisa me dava uma certeza tremenda que minha carne estava agarrada em 13.800 volts, mas o meu espírito estava para baixo, para as trevas. Preocupado, eu comecei a fazer força para subir, e alguma coisa me sentenciava a ficar na escuridão. Eu fiquei assustado, porque naquele exato momento eu comecei a escutar gemido. Era como se fosse um coral de pessoas gemendo. Eu fiquei perguntando para mim mesmo: o que será isto? O que vai acontecer agora? E comecei a sentir um calor fora do comum. Era chama de fogo, labareda de fogo que vinha se aproximando do meu espírito. Aí eu me apavorei, comecei a fazer força, e alguma coisa me sentenciava a ficar naquela escuridão. E rapidamente aquela chama de fogo que não tinha nenhuma claridade ia se aproximando. Eu disse: estou perdido, quando rapidamente me veio uma voz do lado direito e disse: moço, morresse e estás indo para as profundidades das trevas. Porém, um dia tivesse a tua oportunidade de morrer com Cristo, que não é morte eterna, mas é vida eterna para sempre, e tu não quisesse. Eu parei, levantei a cabeça, interroguei aquela voz perguntando qual oportunidade eu tive de morrer com Cristo, porque não me lembro. E como se fosse um pequeno pano, uma tela de um cinema apareceu para mim do lado direito, e eu fiquei olhando, e aquela tela veio baixando, e começou a mover-se algo no meio daquela tela. Abriu-se como se fosse um filme.
Eu me assustei. Eu era o ator principal de tudo o que passava naquele local. Comecei apenas a confirmar o que via. Começou a mostrar a minha vida. Tudo que eu tinha feito na terra, de bom ou de mal, passava diante dos meus olhos. E o mais simpático é que aquela tela me levou há 3 anos atrás. Amado ouvinte da palavra de Deus, há 3 anos atrás eu me vi descendo na rua de minha casa, e aquela mesma moça crente me dizia: Silvanes, aceite Jesus para você morar no céu. E eu dizia para ela: sou católico e vou morrer católico. E ela me dizia: Deus tem algo contigo, e aguardo uma surpresa da parte de Deus. Naquele momento a voz me disse: ali estava a sua oportunidade negligenciada. Eu baixei a minha cabeça quando percebi que alguma coisa no meio da escuridão começou a se mover ao lado de cima. Levantei a cabeça e percebi 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo dizia: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra, moço, não passará. O segundo versículo me dizia: não sou eu Deus de morto, mas sou eu Deus de vivo. Naquele momento eu me apeguei, segurei naquele versículo, olhei para aquela tela, olhei para os versículos e disse: Deus, se o Senhor é Deus dos crentes mesmo, é Deus daquela moça crente que falou na boca dela que tinha algo em minha vida, então eu não posso morrer antes que o Senhor cumpra todas as palavras que foi feita em minha vida. Se o Senhor é Deus que vai levar o espírito do homem e da mulher para o céu, prove para mim agora, me tire deste lugar. Se o Senhor me tirar, após sair, eu irei dizer ao povo do mundo que o Senhor cura, que o Senhor sana, que o Senhor batiza, que o Senhor prepara, leva o ser humano para o céu. Após dizer essas palavras, eu percebi sobre minha cabeça uma pequena nuvem branca. Ela vinha descendo e eu dizia: Senhor, se o Senhor me tirar deste lugar, eu irei dizer ao povo do mundo que o Senhor cura, batiza, sana, prepara, dá vitória ser humano e leva o teu espírito para o céu. E aquela nuvem vinha descendo e trazia para mim uma mensagem escrita. Dizia: moço, não tema, porque para ti ainda há esperança. O povo do mundo tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. O povo do mundo está enganado, porque a verdadeira esperança já morreu, ressuscitou o 3º dia e vive para todo sempre, amém. O povo do mundo tem muitos ditados, e um dos seus ditados diz por aí que o ferro é um material muito forte, mas quando se coloca o ferro no fogo, aí o fogo derrete o ferro é fraco, o fogo é que é forte. Vem a água com seu poder e apaga o fogo é fraco, a água é forte. Vem o calor do sol e seca a água é fraca, o sol é forte. Vem a nuvem negra e tapa a força do sol, o sol é fraco, a nuvem negra é forte. Vem o vento e arrasta a nuvem negra é fraca, o vento é forte. Vem a montanha com a sua caverna, engole o vento é fraco, a montanha é forte. Vem um homem com a sua sabedoria e destrói a montanha, acaba com a montanha é fraca, o homem é forte, o homem é sábio, o homem é invencível. Vem a morte, abate com o homem é fraco, a morte é forte, é incombatível, a morte é invencível. Quando se fala na morte, o ser humano pobre ou rico chega a tremer na base. Mas eu quero te dizer, estou pregando para você, porque conheço um homem chamado Jesus, que morreu e venceu a morte, ressuscitando no 3º dia e vive para todo sempre, amém. Naquele exato momento, olhando o milagre que Deus estava fazendo em minha vida, aquela mensagem dizia para mim: moço, não temas, para ti ainda há esperança. Eu fechei os meus olhos e percebi rapidamente uma troca. A escuridão perdia a força para uma grande claridade escrevida. O motivo dos olhos estar fechados, eu não sabia o que acontecia, mas eu percebia. Curioso, eu abri meus olhos. Olhando ao lado esquerdo, eu percebi a minha mão esquerda agarrada em 13.800 volts. Isto quer dizer, o milagre tinha acontecido. Meu espírito estava de volta ao mundo. O moço que trabalhava comigo corria distante, não se aproximava. A alta tensão tem um poder para atrair o ser humano de 3 a 4 metros de distância e tirar a sua vida. O moço distante, ele não era crente, mas ele gritava. Ele dizia: Silvanes está queimado, carbonizado, mas é milagre. Os olhos de Silvanes estão abertos olhando para o meu. Oh, aleluia. Minha mão esquerda ainda agarrada.
o meu corpo carbonizado. Eu olhei para as nuvens. Eu disse: Deus, como posso dizer ao povo do mundo que o Senhor salva, Senhor, se a minha mão, se o meu corpo, se ainda estou agarrado em 13.800 volts? Eu percebi as nuvens desaparecendo. Percebi no lugar da nuvem uma pequena porta. E percebi uma claridade inexplicável. Eu percebi a presença de um homem todo de branco que saía daquela porta. E a beleza maior que vinha descendo em direção até a minha pessoa. Quando ele se aproximou-se, olhou para mim, uma glória inexplicável, estendeu sua mão na minha direção e disse: moço, eu poderia tão somente desligar a chave do transformador e faltaria energia em todo o bairro, mas se eu fizer assim, o povo do mundo vai dizer que foi sorte tua. Vou eu estourar o transformador ao meio. Pela sabedoria do homem da terra, tudo que tiver agarrado em 13.800 volts, após o transformador estourar, é obrigatório estourar junto e ser jogado distante. O transformador estourou, todo o aparelho de refrigeração da firma queimou. Toda a rede elétrica de 13.000.8 caiu ao chão. O moço é esse que vos fala. Era para ser jogado distante e romper em picadinho de papel. Eu caí onde estava, não saí um palmo do lugar e não larguei um pedaço para a honra e glória de um homem chamado Jesus Cristo. Naquele exato momento, a minha mão esquerda fora da alta tensão. O moço ainda não se aproximava. Ele corria distante de um lado para o outro. E o meu corpo carbonizado, eu ainda sentia a força da energia sobre o meu corpo. Quero dizer para os irmãos que eu não tinha nenhum tato, não tinha nenhuma sensibilidade, nem o bater do meu coração eu poderia sentir, mas sentia a minha mão esquerda completamente encolhida. Eu sentia os meus pés completamente quase perfurado de um lado para o outro. Eu sentia o meu corpo carbonizado, o resto da minha roupa queimada. Eu comecei a pegar sobre a ponta e fui puxando, e eu fui rasgando. Quando eu comecei a olhar, eu percebia que a minha roupa tinha sido fritada, assado junto com a minha carne. Eu fui puxando e saía pedaço de pele, pedaço de carne junto com a roupa, e o sangue nada de aparecer. Estava tudo cozido, completamente pronto, como diz o povo aí fora, para ser servido. Algo começou a acontecer. Eu comecei a chorar porque não sentia nenhum movimento do meu corpo. O moço distante, correndo de um lado para o outro, dizendo que era milagre, mas não se aproximava de mim. Eu comecei a escutar uma voz muito diferente. Aquela voz começou a me dizer: moço, você lembra? Você antes saltava 30, 40 centímetros para fazer o bloqueio no vôlei, e hoje você é um aleijado. Aquela voz começou a mostrar a minha vida. Você lembra? Antes você dava aula de jazz, rock, deboche, new wave, merengue, tango, bolero, gafieira, e hoje você é um aleijado. Eu comecei a sentir que a voz acusava toda a minha vida. Comecei a chorar, uma lágrima correu no meu rosto, ao lado direito, e eu olhei para as nuvens e disse: Senhor, meu Senhor, agora eu estou indo para o hospital. Eu estou todo aleijado, Senhor. Eu não sinto o movimento dos meus pés, eu não sinto nada, Pai. Eu vou para o hospital, mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor continuar fazendo milagre, se o Senhor fizer que eu volte do hospital caminhando, andando como sempre andei, quero te dizer, eu vou abandonar o jazz, eu vou abandonar o rock, o deboche, new wave, merengue, o tango, bolero, gafieira, discoteca, eu vou deixar o teatro, a musculação, eu vou deixar tudo, Senhor. E se eu voltar a andar, eu te aceito como Salvador de minha vida. Eu vou pregar, Senhor, a tua palavra. Oh, louvado seja o nome daquele que vive para todos sempre. Eu percebi as nuvens desaparecendo pela segunda vez. Eu percebi a segunda porta. Para mim tudo era como se fosse um sonho. Eu percebi que aquela porta ia se abrindo. Eu percebi um homem numa beleza inexplicável vindo descendo. Quero adiantar para os irmãos que aquele homem trazia uma beleza mais forte do que o primeiro, trazia uma glória, uma confiança mais forte do que o primeiro. Quando ele chegou bem próximo a mim, a sua glória resplandeceu sobre aquele local. Eu dizia com a minha mente, com o meu coração, com a minha alma: Senhor, se eu voltar a andar, eu te aceito, eu vou pregar a tua palavra. E aquele homem estendeu sua mão na minha direção e disse: moço, eu te ordeno que volte à vida, porque todo o poder
é-me dado na terra e no céu. Eu não conhecia aquele homem, eu não sabia o que ele me dizia, mas meu corpo começou a tremer. Era como se meu corpo, o oleiro, desse ordem para o barro, e eu senti o meu corpo tremendo, sendo sacudido. Eu senti o meu corpo recebendo como se fosse alguma coisa que assoprava dentro de mim, e foi assoprando, e aquele homem pela segunda vez disse: eu mandei que você voltasse à vida, porque tem um poder para isto. E eu senti os meus tendões tremendo, eu senti o meu corpo que estava carbonizado descarbonizando, eu senti aquilo que estava paralisado a voltar a funcionar. E pela terceira vez ele disse: eu sou o Todo-Poderoso, e desapareceu, e meu corpo começou a querer voltar ao tamanho normal. Eu senti o meu peso voltando ao tamanho normal, eu senti aquela alta tensão desaparecendo. Aí o moço que trabalhava comigo correu, desceu, ao chegar lá naquele local, chamou mais 3 jovens, subiu outra vez, me colocou nos braços dizendo que era milagre, e me levou até para o hospital. Ao chegar no hospital na capital de Recife, após entrar, os doutores me olharam e perguntou: o que passa? Aquele moço olhou e disse: Silvanes acaba de levar 13.800 volts. Os doutores me olhou e olhou para os moços e disse: não, ele não levou, porque 13.800 volts tem poder para matar, e ele está vivo. E o moço disse: se aproxime. E ele olhou para o meu corpo e via todos os sinais de queimadura. Olhou e disse: parece 13.800 volts. Se isto aconteceu, isto é milagre, mas vamos ter que amputar o seu braço esquerdo e amputar uma parte do seu corpo, porque a alta tensão acaba de consumir com todo o movimento do seu corpo. Após ouvir aquela palavra, eu olhei para o teto do hospital e disse: Senhor, eu não fiz negócio com homem nem com mulher, eu fiz um negócio contigo, e o Senhor fez um negócio comigo. Naquele exato momento, eu escutei uma voz que desceu pelo teto, encheu toda aquela sala e disse: moço, não tema, eu sou contigo e com todo aquele que entrega a sua vida com sinceridade perante mim. Após ouvir aquela voz, entrou um outro médico pela porta, chamado Dr. Rui, e aquele doutor entrou, olhou para os doutores e perguntou: o que passa? Os doutores passaram para ele a mensagem: Silvanes acaba de levar 13.800 volts e vai ter que amputar uma parte do corpo. Quando eu olhei para aquele doutor, ele olhou para mim, uma lágrima correu no meu rosto. Deus tinha dito para mim não temer. E rapidamente aquele doutor Rui começou a abrir a boca, e após ele abrir a boca, eu percebi na boca dele a presença marcante do quarto homem da fornalha de fogo. Eu percebi a presença do leão da tribo de Judá, a estrela guia de Israel, a estrela resplandecente da manhã. Eu percebi a presença do homem que feliz a nação que tem ele como Senhor. Eu percebi a presença do homem que o seu nome será conhecido sobre todo o povo, tribos, línguas e nações. O seu nome será conhecido como Emanuel, quer dizer Deus conosco, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqueles doutores receberam o impacto daquela mensagem e saíram daquela sala. Aquele doutor Rui que Deus passou a usar aproximou-se, olhou para mim e disse: tudo bem? Eu disse: tudo bem, vamos começar uma nova vida. Ele abriu meu pé direito, me tirou uma veia de 30 centímetros e colocou em meu braço esquerdo. Abriu meu pé esquerdo, tirou uma veia de 40 centímetros e colocou em meu braço esquerdo. Desligou uma parte do pé direito, tirou uma parte que eu não sei qual foi e colocou em meu braço esquerdo. Abriu minha coxa esquerda, tirou uma parte da minha coxa e colocou em meu braço esquerdo. Parecia que tudo estava indo bem. O meu médico viajou para a capital de São Paulo. Ao chegar aqui, eu ainda estava em Recife, Pernambuco. Alguma coisa aconteceu. Meu braço, depois de tanta cirurgia, ficou podre. O inimigo de tua alma, que se chama Satanás, apareceu para mim no leito do hospital e disse: moço, aonde está o teu Deus? Depois de tanta cirurgia, o teu braço está podre. E me deu um prazo de 5 dias. Após 5 dias, ele iria arrancar o meu braço fora, ele iria amputar o meu braço. Do primeiro dia até o 5º, eu escutava a voz de Satanás me dizendo: moço, aonde está o teu Deus? Hoje eu vou arrancar o teu braço fora. Naquele momento, após completar os 5 dias exato, outra vez ele me apareceu e disse: hoje faz o 5º dia e eu irei arrancar o teu braço fora. Quando aquela voz maléfica desapareceu, escutei uma outra voz, uma voz que invadia o meu quarto como símbolo de muitas águas. Aquela voz desceu e me disse: moço, alguém pergunta para você aonde está o teu Deus? Eu te digo: acabo de chegar e estou tomando as últimas providências que falta para contigo. Oh, aleluia! O Senhor dos
dos senhores estava chegando. Após ouvir aquela voz, eu me tranquilizei. Rapidamente chegou o meu médico de São Paulo. Ele entrou, olhou para mim e disse: Silvanes, eu não estou entendendo nada. Eu disse: nada. Eu disse: doutor, o que é que o senhor não entende? Ele disse: o grupo de médico que deixei te acompanhando me disse que o teu braço está podre, vai ter que amputar o braço. É isto que eu não entendo. Eu sinto vontade de fazer outra cirurgia em você. Eu não sinto vontade de amputar o teu braço. Por isso eu não entendo. Ele não entendia, mas era o impulso dos doutores por excelência, chamado doutor Jesus Cristo, que impulsionava ele para me operar. Ele me olhou e disse: só tem um problema. Eu digo: qual o problema, doutor? Ele disse: vamos ter que cortar, arrancar tudo que colocamos no teu braço a ponto cru, sem anestesia. E me deu apenas um pano. E este pano foi levado para a minha boca. E eu comecei a morder. E o bisturi, a pinça, a tesoura começou a cortar o meu braço. Foi rasgando a parte podre. O sangue ia descendo sobre os lençol, salpicava sentido teto. E o médico ia cortando. A minha pressão foi caindo. Meu coração queria parar de bater. Eu percebi a minha mente apagando. Eu percebi meus olhos como se não visse mais o médico em pé na minha frente. E ele dizia: tome cuidado, já estamos terminando. Ia cortando, cortando, cortando. E o sangue salpicando de um lado, salpicando do outro, sem anestesia. E os meus dentes quase... Satanás me dizia: olha, moço, você escapou naquele dia de 13.800 volts, mas hoje você não escapa de dor. E aquele resto de pensamento eu levei até o teto. Ele disse: Senhor, e disse: Senhor, eu não posso agora, Senhor, eu não posso morrer agora. Se eu morrer agora, vou chegar diante do Senhor com as minhas mãos vazias, Senhor. Eu não posso morrer. Eu estou com quase 21 anos. De tudo que fiz, eu fiz para Satanás. Eu escutei uma voz forte, como um símbolo de muito fogo, que desceu sobre mim. Ele disse: moço, eu não já disse que não tema? Eu sou contigo e com todo aquele que entrega a sua vida com sinceridade perante mim. Em nome de Deus. Após ouvir aquela voz, algo começou a acontecer. Quando eu abri meus olhos, que minha pressão voltou, meu coração voltou, a minha mente voltou, eu procurei o meu braço esquerdo. Era nele que os médicos estavam cortando. Quando eu olhei, eu vi da palma da mão até o canto do braço vazio. Os doutores tinham arrancado tudo completamente. Eu via os tendões, eu via o nervo do meu braço de fora, eu via a cana do meu osso de fora. Quero confessar para os amados irmãos e todos os ouvintes que até o presente momento eu não me assustei, mas quando eu olhei para o lado direito, eu me assustei. Eu contemplei uma enfermeira de quase 2 metros de altura e quase 1 metro de largura. Aí eu me assustei. Eu coloquei o nome daquela mulher como Anjo da Morte, porque a mulher era ignorante. Ela convidava os pacientes: você, me siga. Eu era novo naquela sala. E o paciente disse: agora vamos morrer. Sabe o que era? Era um banho. Era uma sala com uma banheira no meio para tomar banho. Quando eu escutei aquela frase banho, eu pensei que seria coisa simples. E os pacientes tudo tremendo. E eu perguntei: o que aconteceu? Vocês não gostam de tomar banho? E o paciente disse: aguarde que você vai ver. E entrou um paciente. E eu escutava apenas o bisturi, a pinça, a tesoura, trabalhando no corpo do paciente. Era arrancando todas as coisas podres que tivesse no corpo. Anestesia nenhuma, sem anestesia. E a tesoura cortava, o bisturi cortava. Era um tratamento para queimado. Eu não sei se ainda existe até hoje, mas há 7 anos atrás era desta forma. E os doutores e as enfermeiras iam cortando. E a gente escutava um pedaço da carne que saía do corpo do paciente e caía dentro da água, na banheira, e aquele grito, e rapidamente um baque. O paciente do meu lado dizia: fulano de tal acaba de falecer. Eu dizia: não. 5 minutos depois, aquela pessoa passava envolvido pelo lençol. Ele ia sendo levado. Eu disse: morreu mesmo. E aquela enfermeira me dizia: Silvanes? Eu dizia: pois não. Disse: é a sua vez. Eu quero adiantar para os amados ouvintes que eu trazia queimadura de 3º grau do pescoço até os meus pés. Eu tinha meu corpo como se fosse o corpo de uma múmia, todo enfaixado, todo enrolado. Naquele exato momento, eu entrei, tirei a roupa e me sentei. Aquela enfermeira cortou os lados a faixa, cortou o outro lado a gaze, foi cortando, passou um óleo no meu corpo para largar um pouco aquela queimadura. Ela me disse: olhe para o lado. E eu olhei. Após eu olhar, eu percebi que as suas mãos entravam na gaze.
e ela saía rasgando tudo que tinha direito. Eu dava um grito e começava a sentir um calor fora do comum. E ela rasgando dizia, fique quieto, e mandava um jato de água em cima. A água saía na sua cor natural, mas quando batia no meu corpo, que corria pro meu corpo, enchia o fundo da banheira vermelho, da cor de sangue. Era transformado. Ela saía cortando, raspando, e aquela parte podre amarela que não conseguia sair, na hora que ela puxou, ela pegava uma outra gaze, envolvia um pedaço de sabão, envolvia na gaze, e como se lavasse roupa suja, ela saía lavando meu corpo, vap, ia rasgando tudo, e aquela parte podre amarela, que estava grudada no meu corpo, ia saindo na mão dela com aquela gaze. Era um desespero. Eu sentia a pressão subindo, a pressão caindo, eu sentia algo acontecer. Para adiantar mais um pouco, eu percebia, ela pegava uma gaze e envolvia com uma pomada amarela, chamada Furacim, pomada para queimadura, e quando batia no meu corpo, saía e parecia uma pedra de gelo. Mas eu quero adiantar para vocês que 5 minutos depois, aquela pedra de gelo transformava como se fosse uma pimenta malagueta, queimava em ponto de você perder a consciência e chegar a desmaiar. Algo começava a acontecer. Eu me levantava muito forte. Cristo estava do meu lado. Oh, louvado seja o nome de Deus. Eu percebia algo diferente. Eu colocava a minha mão esquerda entre a mão direita e saía acalentando a minha mão como se fosse um bebê. Eu saía caminhando, me arrastando, e alguns pacientes que entravam depois de mim, ele recebia uma dose de droga, e mesmo assim a enfermeira dizia, vá pastar, vá dormir, e ele saía depois daquele banho, dando soco na parede, chutando com os pés. Ele me encontrava no corredor, sacudindo meu braço de um lado para o outro. Ele me dizia, Silvanes, você não é humano. Eu não estou anestesiado, Silvanes. Eu estou dopado. Mas mesmo assim, eu não consigo dormir. Eu não consigo parar. A dor é tremenda. E eu estou apenas com pouca queimadura. Você está todo queimado, todo operado. E pode ficar nessa tranquilidade, falando em comida, dizendo que já está na hora do almoço. Você não é humano, Silvanes. Eu dizia para ele, eu sou humano sim. A única diferença de você para comigo é que eu reparto com Deus todas as minhas dores. Eu creio nele. Ele faz algo interessante na minha vida. E aquele moço saía gritando, virando os olhos, caindo sobre o corredor. E as enfermeiras iam até ele e socorria. E o meu médico me olhou e disse, Silvanes, tudo bem com você? Eu disse, tudo bem. Eu pensei que tinha sido você que tinha falecido. Me disseram que alguém morreu. Não foi você não, né? Eu disse, eu não, eu estou muito vivo. Ele disse, muito bem, já que você está bem, levanta a sua camisa do lado esquerdo. E eu ia levantando a minha camisa do lado esquerdo. E naquele exato momento, ele pegava a sua mão e enchia na minha barriga, segurava a minha barriga do lado esquerdo, olhou para mim e disse, aqui vai dar. Eu olhei para ele e disse, doutor, vai dar o quê? Ele me disse, não interessa, daqui a 5 dias você vai descobrir. E foi os 5 dias mais difíceis de minha vida, porque eu passava pensando, aqui vai dar, o que será que vai dar? Mas continuei caminhando e entrando num quarto, encontrava os meus amigos pacientes. Olá, dizia eu. Ele me dizia, tudo bem, Silvanes? Eu dizia, tudo bem. Ele me disse, mas tudo bem mesmo? Eu digo, tudo bem. E naquele exato momento, ele fechava os olhos e caía fora daquele leito. Eu dizia, enfermeira? Ela me dizia, que é, Silvanes? Eu digo, fulano de tal acaba de falecer. Entrando no outro quarto, tinha outro paciente. Eu olhando, conversando com ele, ele conversando comigo. Tudo bem com você? Ele me dizia, não estou tão bem como você, Silvanes. Eu estou menos queimado do que você e não consigo ficar de pé. Você tem uma força tremenda, eu queria ter essa sua força. E conversando comigo, ele falecia. Eu gritava, enfermeira. Ela me dizia, o que passa? Eu digo, outro acaba de falecer. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei num quarto e tinha um moço se abanando, e ele sacudia sua roupa morrendo de calor. Ele me olhou e disse, Silvanes, chegasse em uma boa hora. Eu olhei para ele e disse, numa boa hora por quê? Ele me olhou e disse, você é o único que tem ventilador. Eu estou morrendo de calor, me empresta o seu ventilador. Eu emprestei meu ventilador sobre ele. Após ligar, ele me olhou quase chorando, disse, desligue, agora estou morrendo de frio. O que será isso, Silvanes? Eu disse para ele, deve ser por motivo da queimadura. Uma hora faz frio e uma hora esquenta. Ele me olhou e disse, será que eu vou morrer? E fechou os olhos e faleceu conversando comigo. Eu olhei para o lado, ele disse, enfermeira. Ela veio às pressas e colocou um aparato sobre ele, um aparelho, e começou a dar um choque, e aquele aparelho trazia um visor, e a gente via como se um risco saísse de um lado para o outro, terminando, e ela me olhou e disse, saia daqui, fulano de tal acaba de falecer.
Eu continuava triste, eu ia caminhando por ali, caminhando, e parava atrás das portas para descansar, e escutava as enfermeiras conversando uma com a outra. Você sabia? A outra dizia o quê? O moço do choque elétrico, Silvanes, é o próximo que vai morrer. Eu me assustava e dizia, opa, Silvanes sou eu. Ela está dizendo que eu sou o próximo que vai morrer. Os doutores chegavam de plantão e pedia a ordem, e dizia para as enfermeiras, morreu alguns pacientes? Ela dizia, morreu. Tenho certeza que o irmão Silvanes foi o próximo, ele foi um dos primeiros que morreu. Disse, não, o senhor está enganado, ele ainda não morreu não, mas ele vai morrer, ele não vai escapar. E eu escutava isso espantado no rosto dos doutores, das enfermeiras, elas cochichando uma com a outra, dizia, se ele não morrer, vai ter que amputar o braço está podre, vai ter que arrancar alguma parte do corpo. 2h45 da tarde, hora de visita. Na minha frente era uma parede, era um visor. Como a minha família não sabia que eu estava hospitalizado, eu não queria participar da hora da visita. Então eu descia do leito e ia para outro quarto para me esconder, para não ficar com saudade de minha família. Mas Jesus, Ele é tão bom, é tão poderoso, que Ele prepara visita para quem não tem visita. Após descer do leito, eu percebia o visor batendo, e eu olhando para trás, era a minha visita, era 3 mulheres crentes. Era logo fácil de saber quem era. Trazia em suas mãos o livro da capa preta, e aquela mulher me olhava, a espada sobre sua mão, e ela me olhava e fazia um sinal com a mão, e eu me aproximava e colocava a audição naquele visor. Ela me dizia, já aceitou Jesus para você morar no céu? Eu dizia para ela, já aceitei sim. Ela disse sim, fez boa coisa. E perguntando meu nome, dentro de poucos minutos, o semblante daquelas 3 irmãs ia mudando, e eu olhando para ela, e seu semblante mudando para mais bonito. Ela me dizia, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu dizia, para mim, irmã? Ela disse, sim, Deus manda te dizer que o homem e a mulher desse hospital está dizendo que você é o próximo que vai morrer. Eu disse, é verdade. Ela me disse, Deus te diz que tu és o próximo sim, mas não é para morrer, é para sair deste lugar e pregar a minha palavra nos 4 cantos da terra deste mundo, e dizer ao povo que eu sou tremendo. Louvado seja o nome de Deus. Para você que não crê em profecia, para você que não entende quando Deus quer falar, quero te dizer que Ele fala e cumpre com toda a sua palavra. Estou hoje na sua casa, estou hoje na sua igreja, estou hoje no Brasil, estou hoje pelo estrangeiro, pregando a sua palavra. Deus fala e cumpre com toda a sua palavra. Me alegrei, fiquei feliz, mas a minha mente ainda tinha aquele pensamento, o 5º dia. Eu estava dormindo, não lembro se era um dia de quarta ou quinta-feira, e aquele doutor me acordou, disse, Silvanes. Eu abri os olhos e disse, pronto, doutor, que hora é? Ele me olhou e disse, é 7h30 da manhã. E eu olhei para ele, e ele me disse, está pronto? Eu digo, sim, doutor, o senhor me acordou em uma boa hora, estou morrendo de fome. Vamos tomar café, doutor? Ele me olhou, disse, que café, Silvanes? Hoje é dia de cirurgia. E eu parti para lá, 7h30 da manhã, 7h40, entrei. Ainda hoje eu fico a pensar. Após entrar, me deram uma anestesia que eu creio que era para cavalo, porque era um frasco muito grande, uma agulha maior do que meu dedo. Foi entrando sobre a minha veia, eu comecei a apagar. Eu sentia um cheiro de uma fruta chamada jaca, que vinha sobre o meu nariz, e aquilo foi forte o bastante e me apagou. Quem está dormindo não sabe os minutos nem a hora que está passando. Eu abri meus olhos e pensei que tinha passado poucos minutos. Rapidamente a enfermeira me olhou e disse, Silvanes, não é para você acordar agora. Eu olhei para aquela enfermeira e disse, eu acordei agora porque estou com fome. Eu perdi a hora do almoço também, enfermeira. Já perdi o café e o almoço, já perdi a hora? Ela disse, não, você acaba de perder até o lanche, a merenda de 7h30 da noite. Aquilo para mim era uma piada. Eu tinha entrado 7h30 da manhã. Ela me olhou e disse, você não crê? E abriu a porta no 3º piso, e eu fiquei olhando para fora e estava escuro, e comecei a chorar e pensando, eu escapei de 7 e períodos e mais período que tinha acontecido naquele exato momento. A enfermeira me olhou e disse, você escapou mesmo, porque você não está entrando para 7 horas, você está entrando para 13 horas de relógio de cirurgia. E uma lágrima começou a correr no meu rosto, e eu pensei, já sei, sou forte, tenho um desejo de viver, é por isso que eu escapei. Naquele momento eu escutei uma voz forte, altiva, desceu até a minha audição e disse,
disse: moço, você escapou. Não é porque você é forte ou tem desejo de viver, não. É porque eu, Deus, quando faço morada na vida do meu, não existe cirurgia nem anestesia para matar o meu, e nem morte para levar o meu. E se levar, eu vou buscar onde tiver, porque todo poder é me dado entre a terra e o céu. Naquele exato momento, a anestesia ainda estava agindo sobre a minha visão, e rapidamente, quando passou, eu fui transferido para uma sala de recuperação. Chegando naquele momento, eu fiquei, porque toda vez que terminava a cirurgia, eu procurava o meu braço, eu ia logo buscar o meu braço, e nesse dia eu levei um susto tremendo, porque sempre os doutores colocavam meu braço amarrado em cima, no meio ou na parte de baixo. Nesse dia, quando eu procurei meu braço, que não encontrei, aí eu dei um grito muito forte. A enfermeira veio às pressas e disse: você acabou de sair da sala de cirurgia, está passando mal? Eu disse: não, senhora, não estou passando mal coisíssima nenhuma. Eu quero que a senhora volte na sala de cirurgia e traga meu braço esquerdo de volta. Entrei lá com os dois braços, não mandei ninguém arrancar meu braço esquerdo. Eu não tinha encontrado meu braço esquerdo, havia desaparecido. Eu gritava e dizia: volte, enfermeira, traga meu braço esquerdo de volta. Eu não mandei que ninguém arrancasse. Ela me deu um sorriso e eu fiquei sem entender. Ela me olhou e disse: olhe para o seu corpo. Eu, após olhar, eu percebi um monte de faixa que envolvia o meu corpo. Ela me disse para mim: você lembra quando o seu médico pegou na sua barriga e disse que ia dar? Eu disse: lembro. Eu lembro, sim. Ela me olhou e disse: pronto, deu. Eu disse: deu o que, enfermeira? Ela disse: seu médico abriu a sua barriga, colocou seu braço esquerdo dentro da barriga, a sua mão esquerda entre as duas pernas, o seu rosto em direção ao joelho esquerdo, o seu pé esquerdo amarrado sentido teto. Até o presente momento, a minha faculdade mentais não pôde captar o que era aquilo, e meus olhos ficou assustado. Eu fiquei completamente perdido e perguntei: o que é, enfermeira? Ela me disse outra vez: seu médico abriu a sua barriga, colocou seu braço esquerdo dentro da barriga, a sua mão esquerda entre as duas pernas, o seu rosto em direção ao joelho esquerdo e o seu pé esquerdo amarrado sentido teto. Chama-se enxerto, Silvanes. Irás passar 30 dias com o braço esquerdo dentro da barriga. Quero adiantar para os amados irmãos que depois de 18 dias, meu braço ficou completamente podre. Eu perdi a fé, perdi a esperança, o braço podre. Eu olhando para fora, pelo visor, eu dizia: Deus me deixou, Deus me abandonou. As enfermeiras que faziam estágio paravam na porta do meu quarto, e uma dizia para a outra: vai ajudar Silvanes? A outra dizia: eu não, ele está podre, ele está fedendo, eu não vou não. A pessoa, quando está assim, ou já morreu ou está para morrer. E eu escutava aquilo ali, a tristeza invadia o meu ser, e eu pensava com a minha mente: Deus me deixou, Deus me abandonou. Eu não quero mais bebida, não quero mais comida, não quero mais remédio. Eu não falava nenhuma palavra, eu só pensava, e a lágrima corria no meu rosto. E conforme eu dizia: Deus me deixou, Deus me abandonou, eu percebia por trás de mim, na porta, uma coisa acontecia. Quando eu olhei ao lado, era uma mulher crente que estava ali hospitalizada também. Eu olhei e fiquei com muita raiva. Eu disse: já que Deus me deixou, eu não quero conversa com ninguém, principalmente com essa crente. Eu não quero conversa com crente. Eu não falava, eu só pensava, e virei o rosto para o visor outra vez. E aquela mulher deu um passo, 2 passos, 3 passos, entrou, e eu olhei e disse: não vou falar com ela. Eu só pensava: Jesus me abandonou, eu não quero conversa, principalmente com o crente. E aquela mulher disse: Silvanes. E eu pensei: não falo com ela. E ela me disse: Silvanes. E eu virei: que é? Ela me olhou e assustou-se e disse: Silvanes. E eu voltei o rosto para o visor e pensava: Jesus me abandonou, eu não quero conversa com esta mulher. E ela deu um passo outra vez e disse: Silvanes. E eu olhei para aquela mulher e ela me olhou, levantou um dedo para o teto e o outro para mim, olhou e disse: ele está perguntando aonde é tua dor, porque tu choras tanto. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. Colocou as 2 mãos na minha cama e disse: Silvanes,
Um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja, e eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Me olhou e disse: Silvanes, eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Oh, louvado seja o nome de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor falava comigo através daquele louvor. Você crê que Deus fala com você através do louvor? Se você nunca creu, creia. Deus fala através do louvor. Amado irmão, naquele momento passou-se um período de 30 dias. Foi consumado. Meu braço passou 30 dias dentro da barriga. Ficou podre. O povo ficava perdido. Um me olhava, as enfermeiras até me esculhambavam. Olhava para mim porque... E dizia: não sei por que a Silvana não morre. Ele ainda tem vida, ele só nos dá trabalho. Deus queira que ele morra. Eu ficava escutando. Mas Deus tinha falado que ia me dar vitória. Depois de 30 dias, meu médico entrou pela porta, olhou para mim e disse: Silvanes. Eu disse: pronto, doutor, estou aqui. Ele me disse: vamos. Meu braço estava podre. Pela sua face, teria que amputar o braço e a barriga fora. Entrei na sala de cirurgia. Ele me disse: Silvano, eu vou te dar alguma coisa para você ficar aéreo, porém não vou te anestesiar por completo. E eu percebi quando o bisturi, a pinça ia ajeitando em minha barriga, e fui rasgando. Rasgando, e para a honra e glória do homem chamado Jesus Cristo, meu braço aceitou a minha barriga, e a barriga aceitou o meu braço, mesmo podre. Naquele exato momento, Deus saiu da vida do médico, e ele olhou para mim e mostrou um dedo de Herodes bem grande, e disse: ó, grande foi a sorte que você teve. Naquele momento, irmãos, Deus não trabalhava na vida do meu médico, porque o Deus que conheço hoje, ele não trabalha com sorte, trabalha com poder, com querer e com a sua grandiosa vontade. Naquele momento, eu fui levado para uma sala de repouso. Meu braço tinha aceitado a minha barriga. Lindo. 4 meses e 8 dias havia se cumprido. Nesses 4 meses e 8 dias, recebi alta. Mas havia um pequeno problema. Meu braço esquerdo estava encolhido, carbonizado, torto. A minha barriga faltava uma parte, e o meu rosto era um pouco por terra, para baixo. Eu era encurvado. Faltava veia nos meus pés. Os meus pés, o peito do pé era quase perfurado pela alta tensão. Os dedos não tinham domínio. Eu andava apenas com o calcanhar dos pés no chão, caminhando. A ambulância me trouxe, e os médicos me deram de 3 a 4 meses, deitado ou sentado apenas. Quando eu desci da ambulância, me arrastando com os meus pés sem poder pisar o chão, o calcanhar dos pés andando, eu levei minha mão até a porta de minha casa e escutei uma voz que desceu sobre a vila que eu morava, e a voz disse: moço, alguém mandou você deitar e sentar por 3 a 4 meses? Eu disse: foi. A voz disse: eu mudo a história, comece a correr e andar neste lugar, porque todo o poder é me dado na terra e no céu. Rapidamente eu percebi a minha mão esquerda tremendo, ela ia esticando, ficando meia curvada, mas esticando a parte da barriga que faltava. Eu sentia meu corpo ficando ereto, eu fui ficando ereto, fiquei no perfil exato. Os meus pés que não pisava começou a ser apoiado no chão, e a voz disse: corra! E eu comecei a correr. Eu fui correndo na vila que morava, e o povo que me conhecia ficou me olhando e disse: aquele que vem correndo é Silvanes? A mulher disse: é. E aquela outra mulher disse: ele tá louco, ele perdeu o juízo.
A mulher disse: não chame Silvano de louco. Silvano não é louco só porque está correndo. A mulher disse: você viu a ambulância que passou por aqui? Ela disse: vi. Pronto, Silvanes é louco. Ele acaba de chegar nesta ambulância. A alta tensão comeu o juízo dele. Ele agora ficou louco completamente. E a mulher concordou. E eu escutava as duas vozes gritando: Silvano, seu louco, seu doido, você vai cair, quebrar os pontos e voltar para o hospital. E uma voz chegava na minha audição e dizia: Silvanes, este povo que te chama de louco, se tivesse um olhar espiritual, mais louco ficaria. Porque eu, Deus, quando pego na mão do meu, quando tomo na mão do meu, ele não fica louco, porque ele não vai correr, ele voa, porque eu tenho força e poder para fazer o impossível acontecer. Naquele exato momento, escutava uma outra voz que dizia: vai, Silvanes, sobre povos, tribos, línguas e nações, e diz ao meu povo o que aconteceu contigo. Diz ao meu povo o que fiz contigo. Silvanes, o meu povo, a maioria perdeu a fé. Muitos lêem minha palavra e diz apenas que eu operei no passado. Muitos que têm a minha promessa diz que eu estou tardando e que a promessa vai ficar podre. Diga para ele que eu não estou tardando. E se tardar, espere, porque há de vir com certeza e não tardará. Diga para ele que tudo que eu prometi está no óleo, e aquilo que está no óleo não fica podre, está conservado, e a vitória vai ser grande. Silvanes, eu irei curar tua garganta, irei curar tua mente, irei curar tua pele, tendões, nervos, irei fazer uma recuperação, porém irei deixar uma cicatriz em teu braço esquerdo de 13.800 volts, e uma cicatriz do meu poder, para que os incrédulos vejam que eu sou tremendo, para que os desviados voltem, e para que o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, possa se converter dos seus maus caminhos, para aqueles espiritual crer que eu sou justo e fiel para cumprir todas as minhas palavras. Eu não entendia. Eu comecei a fazer fisioterapia e os médicos queriam fazer uma ligação de tendões em meu braço esquerdo, queria fazer cirurgia plástica, queria fazer fisioterapia e voltar meu braço esquerdo quase ao normal. Naquele exato momento, Deus me dizia: Silvanes, não aceite essa cirurgia, porque esse sinal vai servir de testemunho aonde quer que eu te enviar. Você vai e vai levantar este braço e vai mostrar para o povo que eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. E hoje estou, meu amado irmão, de um lado para o outro, do norte ao sul, estou pregando a palavra do Senhor. Hoje não sou mais professor de jazz, hoje não sou mais modelo de discoteca, hoje não luto mais, hoje não jogo mais futebol, abandonei tudo por amor ao que Cristo fez em minha vida. Hoje prego a sua palavra. Hoje eu tenho uma faixa de 7 anos e meio pregando esse testemunho por quase todas as capitais do Brasil e agora entrando pelo estrangeiro. Quero te dizer que o Senhor tem me dado um grande privilégio, chamado ganhador de alma. Com o poder de Deus e esse testemunho, eu já consegui para Cristo quase 8.500 almas para morar nas mansões celestial, entre bruxos, feiticeiros, entre toda a classe de pessoa. O Senhor Jesus Cristo tem nos usado lá no meio baixo, lá na favela, e tem nos usado cá em cima, no lado rico. O Senhor tem nos levado por igrejas pequenas e igrejas grandes, ginásio e outros grandes ginásios. O Senhor tem nos levado para pregar para homens de negócio. O Senhor tem feito algo estrondoso em minha vida. Eu quero desde já dizer para você que o Senhor Jesus Cristo vai cumprir com todos os desígnios de sua palavra que prometeu em tua vida. Eu quero te dizer que não fique triste, fique feliz, porque Jesus Cristo te ama. Aonde quer que você estiver, Ele vai te buscar. Disse o salmista Davi. Algo interessante passava comigo o que passava com ele. Sabe por quê? Porque em todas as passagens que o Senhor falou comigo, Ele me dizia: não tema, não temas. E eu não sabia por que não temas, mas sempre depois que comecei a ler a palavra do Senhor, eu descobri que o ano tem 365 dias e a palavra do Senhor tem o versículo 365 vezes o versículo não tema. Você quer saber onde está? O salmista Davi levantou seus braços e
disse ainda: se eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu, Deus, estás comigo. Eu quero neste momento pedir para você curvar sua cabeça, seja o problema que for, qualquer problema que você tem. Eu não conheço você, não sei onde você está, mas vou te apresentar a solução: Jesus Cristo, nesse exato momento. Senhor Jesus, entre neste lar, vá de encontro, Pai Celestial, a esta vida que está com essa enfermidade. Quero que o Senhor arranque neste momento esta vida que está escutando esse testemunho, que tem problema no lar. Satanás entrou e tem acabado com o seu lar, acabado com o casamento. Eu te peço para o Senhor quebrar as correntes do mal, arrebentar e este amor voltar à vida outra vez. Eu te peço para que o Senhor alcance e dá e este amor voltar à vida outra vez. Eu te peço para que o Senhor alcance esse desviado. Eu te peço para que o Senhor alcance esse desviado e pegue ele agora e traga outra vez para o redil. Oh Pai Celestial, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que esse testemunho alcance ao público e que o público possa se converter a ti, em nome de Jesus. Há alguém perseguindo você. O inimigo quer te derrubar, mas certamente não vai conseguir. Se você é filho de Jeová, há alguém perseguindo você. O inimigo quer te derrubar, mas certamente não vai conseguir. Se você é filho de Jeová, ele não para um instante, ele só pensa em destruir. Ele não cansa nem descansa, ele não para dormir. Ele é sagaz e perigoso, ele só pensa em te matar. Só há uma maneira